Já podemos começar com o nosso primeiro projeto. Para isso, vamos criar a estrutura dos nossos arquivos aqui e vamos fazer a configuração do Tailwind CSS. Aqui no meu VS Code, eu estou numa pasta chamada Tailwind Basics e dentro dela temos uma pasta chamada Assets. Esta pasta não vai ficar aqui onde está, mas primeiro vamos criar as outras pastas necessárias. Primeiro eu vou criar uma pasta de src. O nosso código vai estar aqui e o mesmo código que nós teremos aqui vai sair para uma pasta chamada dist. Esta pasta não pode estar dentro de src. Vamos criar aqui a página dist, desta forma aqui. Essas duas pastas têm também a sua composição. Aqui na pasta src eu vou criar um arquivo de index, de HTML neste caso. E na mesma pasta vou criar o meu arquivo de estilos. Agora que já demos essas duas pastas, eu posso mover a pasta Assets para dentro desta pasta src. Dentro desta pasta Assets temos aqui uma imagem apenas que nós vamos usar naquele nosso primeiro projeto. Aqui dentro já terminamos. Agora vamos começar a fazer a configuração do Tailwind CSS desde a instalação. Para instalarmos, eu vou abrir aqui o meu terminal integrado para poder instalar o Tailwind CSS. Mas para começarmos, eu vou iniciar um pacote npm aqui. Para isso é muito simples. O que eu devo fazer é simplesmente dizer npm init. Com este código, ele vai perguntar várias coisas sobre o nosso projeto, mas nós podemos simplesmente aceitar tudo passando esse flag aqui que é -y, ou posso escrever simplesmente yes. Assim fica mais simples. Quando eu der OK, ele vai criar um pacote npm que temos aqui um gerenciador desses pacotes, que será o package.json. Então eu vou dar aqui um enter. Mas algo interessante a saber aqui é que para você poder rodar esses códigos é necessário que tenha o Node instalado no seu computador. Eu espero que até este momento você não tenha nenhum problema com isso. Nós não vamos usar nenhum código Node aqui, mas para poder usar o npm, que é um pacote que vem junto com o Node, é necessário que você tenha um Node.js instalado no seu computador. Agora eu vou simplesmente dar um enter. Ele já criou aqui o nosso package.json, que é este arquivo aqui. Tudo que está aqui está dentro daquele arquivo também. Eu posso abrir para vocês poderem visualizar. Vou fechar neste momento o terminal e vocês podem olhar aqui. Este nome do pacote foi buscado do nome da pasta que nós criamos. E temos aqui o versionamento assim adiante. Nós não estamos num curso de Node, por isso não é muito importante que a gente explique detalhadamente o que está aqui nesse package.json. Agora vamos instalar as nossas dependências. Vou primeiro limpar e agora podemos dizer npm install. Posso passar o i apenas aqui e vamos dizer que queremos Tailwind CSS e também vamos instalar o auto prefixa desta forma aqui. Este aqui vai ajudar a colocar os prefixos nos nossos estilos. Vou dar um enter e vamos esperar a instalação terminar. Como vocês podem ver, a instalação das nossas dependências terminou. Se eu fechar aqui, vocês podem ver que nós temos essas duas dependências que acabamos de instalar. Mas ainda não estamos prontos para começar a usar o Tailwind. Existem mais alguns passos que devemos tomar para terminarmos a nossa configuração. Eu posso simplesmente fechar aqui neste momento e vou devolver o meu terminal. Vou limpar outra vez e vamos continuar. Nós queremos criar aqui um arquivo de configuração relacionado ao Tailwind CSS. Para podermos fazer isso, precisamos digitar o código npx
Tailwind CSS init, desta forma aqui, e vamos dar um Enter. Ao terminar, vocês podem ver que um novo arquivo foi criado aqui no nosso projeto, que é o tailwind.config.js. Se nós abrirmos, vocês podem ver aqui, é um arquivo muito pequeno, mas que com o tempo ele vai crescer. O que nós devemos fazer neste momento? Como a configuração ainda não terminou, nós precisamos dizer quais são os arquivos que o Tailwind deve assistir. O que isso significa? Quando houver a mudança, o que ele deve controlar aqui no nosso projeto. Para isso, nós vamos aqui no Content e vamos especificar esses arquivos. Vamos aqui dentro, este é um array com um valor em string. Vamos dizer o seguinte. Ele tem que assistir os arquivos que estão aqui no src. Dentro desse src, ele vai assistir todos os arquivos. Todos os arquivos que têm esta extensão aqui que nós vamos passar aqui dentro. A primeira extensão é HTML e a segunda extensão é JS. Ele vai olhar para esses dois arquivos. A seguir, depois disto, nós vamos continuar com a nossa configuração. O que está a faltar aqui para podermos começar? Nós podemos começar neste momento e simplesmente rodarmos o nosso Tailwind, mas não teremos o resultado necessário. Primeiro, nós ainda não conectamos aqui o nosso CSS, mas qual é o CSS que nós vamos conectar aqui? Se nós abrirmos aqui nesse nosso arquivo HTML, vamos iniciar e vou mudar o título aqui. Vou colocar Tailwind CSS Basics. Este é o título do nosso projeto. Agora queremos conectar o nosso arquivo CSS. Aqui vamos colocar o seguinte. Qual é o arquivo CSS que nós vamos colocar aqui? Temos aqui um arquivo de estilos, mas o arquivo de estilos final não vai ser esse. Então, neste momento, ainda não podemos conectar. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no nosso package.json e vamos criar aqui dentro do script, vamos criar o nosso script de início. Aqui vamos colocar a palavra start. Esta palavra não é obrigatória. Você poderia colocar qualquer nome aqui para iniciar o seu script. Agora, quando eu rodar esse script, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele rode este comando aqui, Tailwind CSS. E vamos especificar qual é o arquivo de input. Vamos colocar traço input. Então, os nossos estilos serão buscados desta pasta aqui, deste arquivo de estilos aqui, que está dentro de src barra style.css. E este mesmo deve tirar num outro arquivo. Então é o output. Esse output será o dist barra style.css. Se formos a prestar atenção, este arquivo style.css na pasta dist ainda não existe, mas ele será criado assim que nós rodarmos o nosso script, que é esse script aqui, start. Posso neste momento fechar e vamos colocar alguma coisa aqui no nosso bar. Vamos colocar um H1 e vamos dizer olá mundo. Para podermos ver realmente se o Tailwind está configurado, este texto vai ter que estar estilizado. Neste momento, o Tailwind ainda não vai estilizar, mas mesmo assim eu vou rodar o script para podermos criar pelo menos o nosso arquivo aqui dentro desta pasta dist. Vou voltar aqui e vou dizer npm run start. Como o nosso script se chama start, eu poderia simplesmente ignorar a palavra run e colocar npm start, vai dar no mesmo. Mas se tiver um nome diferente de start, é necessário que você coloque npm run start. Vou deixar assim. Ele já rodou, como vocês podem ver.
ele criou e depois terminou. Isso significa que o nosso script ele fecha assim que roda uma vez, mas isso não nos interessa neste momento, depois vamos consertar isso. Vamos aqui na pasta dist e vocês podem ver que ele criou um arquivo de estilos aqui. E esse arquivo de estilos, como vocês podem ver, está vazio, ainda não há absolutamente nada. Vamos aqui no nosso arquivo dentro do src, aqui nesses estilos, e vamos chamar alguns estilos pré-configurados do Tailwind. Para fazermos isso, vamos colocar um @Tailwind e vamos trazer o base aqui. Depois eu explico o que é este base. Depois vamos trazer o componente Tailwind Components e por fim vamos trazer também o Tailwind Utilities, desta forma aqui. Vamos voltar ao nosso terminal e vamos de novo rodar o nosso script. Vou clicar, então ele terminou. Aqui tem um aviso, mas vamos ignorar por enquanto. Se você for olhar agora, nós já temos alguma coisa no nosso terminal. São aqueles componentes, são aqueles utilitários que nós passamos aqui neste arquivo aqui. Então ele já tem alguns estilos. Muito bem. Agora que nós já fizemos isso, podemos voltar aqui no nosso HTML e podemos conectar o nosso CSS. Este estilo vem de dist, tem que sair desse diretório. Vou para o dist e vou aqui no style.css. Se isto estiver a funcionar, este Olá Mundo que está dentro de um H1, ele vai perder o estilo que nós conhecemos do H1. Nós sabemos que ele já vem com uma fonte bold e é grande. Então, se ele perder esses estilos, significa que o nosso Tailwind está completamente configurado. Vou abrir o terminal e vou novamente rodar este script. Ele continua aqui com este arrow. Parece que nós não apontamos muito bem no content, mas nós vamos olhar isto já já. Vou aqui e vou rodar o meu projeto com Live Server, desta forma aqui. Então, nós rodamos aqui o nosso projeto e vocês podem ver que ele perdeu os estilos que eu me referia. Significa que o Tailwind está configurado corretamente. Se eu voltar, vou limpar aqui. Vocês podem ver que sempre que eu rodo esse script, ele depois fecha. Nós temos que rodar outra vez. Isso é cansativo. Para dizermos ao nosso projeto que ele tem que assistir a todas as alterações, nós vamos aqui no package.json e aqui no final do nosso script vamos dizer o seguinte: dash watch, desta forma aqui. Desta forma aqui. Então, assim que rodarmos e fizermos alguma mudança, ele vai perceber e vai modificar sem trancar aqui o nosso projeto. Não vai ser necessário nós ficarmos toda hora a digitar o npm run start. Vou dar um clique aqui e vocês podem ver que ele não trancou aqui para nós podermos digitar alguma coisa. Significa que o nosso projeto, o nosso servidor está a rodar sem parar. Vou aqui fechar e vamos fazer mais um teste para vermos se o Tailwind está a funcionar corretamente. Aqui dentro do H1 eu vou passar uma classe e simplesmente vou passar uma cor vermelha. Para isso vou dar um text red 500, desta forma aqui. Esta é uma cor aqui no Tailwind CSS, mas não se preocupe que você vai aprender tudo isto. Neste momento, só queremos ver se ele está a funcionar ou não. Vamos voltar aqui e ele mudou para a cor vermelha. Significa que o nosso Tailwind está a funcionar sem nenhum problema.